Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos, meu Senhor, e agradecemos a ti, Senhor, por mais um dia. Muito obrigado, meu Senhor, por este dia. Obrigado, Senhor, pela tua bênção, pela tua paz, pela comunhão contigo, com tua igreja, Senhor, com teu Espírito. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos. Obrigado, meu Senhor, pela missão. Obrigado, Senhor, por estarmos em tua presença cada dia, Senhor, e tu nos aceitar na condição de filhos e nos abençoar e nos ajudar, Senhor, com toda sorte de bênçãos espirituais. Querido Pai, Senhor da glória, inclina os ouvidos à nossa oração, abençoando, meu Senhor, os nossos irmãos, cada um dos teus servos, crianças, jovens e adultos, os anciãos na tua casa, os teus ministros. Pai, abençoa e guarda cada um. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos para sempre. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim. Esta é a edição 1009. Estamos no ano 18 e o tema de hoje, os graves pecados da nação. Obviamente, a nação de Israel. Os graves pecados da nação. O texto bíblico, livro do profeta Jeremias, capítulo 9, versículos de 1 a 13. Nós sabemos, meus queridos irmãos, queridos amigos, que o nosso Deus, na sua infinita compaixão e bondade, trata conosco por amor. Mas merecer, nós não merecemos, nenhum indivíduo, nenhum homem tem alguma coisa que possa se apresentar diante de Deus e justificando, eu tenho isso aqui que tu deve se interessar. Na verdade, este é o meu pensamento pelo conhecimento mínimo que eu tenho das Escrituras. Não existe nenhum de nós que possamos chegar para o Senhor e dizer, isso aqui é meu, e eu te ofereço, tu pode interessar nisso aí. Na verdade, o nosso Deus, por compaixão, se interessa por nós. Por amor, ele se interessa por nós. Se interessa por você, se interessa por mim. E é por isso que nós estamos de pé, por isso que nós estamos vivos. É maravilhoso saber, e é maravilhoso entender que mesmo a gente tendo conhecimento de Deus, identificados com Deus, com o povo de Deus, não somos o que Deus espera que nós sejamos. Nós não somos. E o tema de hoje é denunciando a nação de Israel. Os graves pecados da nação. Uma nação que pecou, uma nação que teve a mais importante nação da terra, a nação sacerdotal, a nação reino de Deus, a nação extraordinariamente bem instruída, a melhor e mais bem instruída nação da terra. Nação que todas as nações tiveram orientações, informações, seus próprios líderes que Deus deu a terra aos filhos dos homens, e os filhos dos homens têm condições de administrar a terra. Devem ter condição de administrar a terra. E todos os povos têm os seus valores. Mas a nação de Israel tinha muito menos valores próprios, porque tinha a máxima da glória de Deus. E o tema de hoje é uma denúncia. Os graves pecados da nação. Os profetas foram homens sofredores. O profeta filho de Deus, o Senhor Jesus, que foi chamado de profeta da Nazaré, profeta de Nazaré, ou da terra de Nazaré, aquele profeta é descrito na profecia como um homem de dores, um homem de sofrimento. Mas todos os profetas foram homens de dores, homens de sofrimento. Em maior ou menor proporção, foram homens que sofreram muito. E imagina um profeta que tem todo o amor pela sua nação e anunciar o seu fim, anunciar a sua desgraça, a sua derrota, a sua queda. Jeremias começa o capítulo 9 dizendo assim: Ó, se a minha cabeça se tornasse em água, e os meus olhos numa fonte de lágrimas, então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Ó, se tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes, então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, um bando de aleivosos.
Encurvam a língua como se fosse um arco para a mentira. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia. E a mim não me conhecem, diz o Senhor. Guardai-vos cada um do seu próximo e de seu irmão, nenhum vos fieis. Porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo próximo anda caluniando. E zombará cada um do seu próximo, e não falam a verdade. Ensinam a sua língua a falar mentira, andam-se cansando em proceder perversamente. A tua habitação está no meio do engano. Pelo engano recusam conhecer-me, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os fundirei e os provarei. Pois de que outra maneira poderia ou procederia com a filha do meu povo? Uma flecha mortífera é a língua deles. Fala engano. Com a sua boca fala cada um de paz, com o seu próximo, mas no seu coração arma-lhe ciladas. Porventura, por estas coisas não os castigaria, diz o Senhor. Ou não se vingaria a minha alma de nação tal como esta? Pelos montes levantarei o choro e pranto, e pelas pastagens do deserto lamentação, porque já estão queimadas, e ninguém passa por elas, nem se ouve o mugido de gado. Desde as aves dos céus até os animais andam vagueando e fugiram. E farei de Jerusalém montões de pedras, morada de chacais, e das cidades de Judá farei a assolação, de sorte que não haja habitante. Quem é homem sábio, que entenda isto? E a quem falou a boca do Senhor para que possa anunciar? Por que razão pereceu a terra e se queimou como o deserto, sem que ninguém passe por ela? E disse o Senhor: porque deixaram a minha lei, que pus perante eles, e não deram ouvidos à minha voz, nem andaram nela. Bendito Deus, Pai santo, Pai querido, que estás nos céus, nós te louvamos, Pai, pela leitura em tua santa palavra. Ó Senhor, na tua justiça, na tua grandeza, na tua beleza, na tua majestade, Senhor, nós te louvamos, Pai, pela tua grandeza, pela tua mão estendida sobre nós, sobre as nações. Ó Senhor, te louvamos, meu Senhor, pelo conhecimento que temos da tua palavra, mas nos prostramos diante de ti, Senhor, em ato contrito. Ó Deus, nos perdoa toda injustiça, toda maldade. Senhor, todo descaso, toda falha, toda falta, toda iniquidade, todo desprezo, toda indiferença. Senhor, nos perdoa. Perdoa, meu Senhor, aqueles que escutam a tua palavra, mas vão por caminhos contrários. Perdoa, meu Senhor, os que leem a tua palavra, mas têm objetivos outros. Perdoa, Senhor, os que fazem da tua igreja um comércio. Senhor, perdoa, meu Senhor, aqueles que estão conosco e estão por estar, Senhor, mas não têm amor pela tua obra. Ó Senhor, nos perdoa, nos dá graça, nos enche de graça. Nos dá, Senhor, o teu amor, para que possamos, meu Senhor, viver isto que lemos e falamos. Querido Deus, Deus Todo-Poderoso, ajuda o teu povo. Tenha compaixão de Israel, tenha compaixão da tua igreja. Pai querido, abençoa e guarda os que estão conosco neste horário. Abençoa os que hão de ter contato, Senhor, com as nossas publicações. Abençoa, meu Senhor, os teus servos em todo lugar. Em nome de Jesus Cristo, Pai.
te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, temos que dar razão a Deus. Deus criou a terra e não criou para ficar vazia. Lemos no Gênesis, aliás, vou reiniciar um curso hoje, dando aula para meus irmãos, meus alunos. Nós lemos que Deus criou a terra e a terra era vazia e sem forma, pelo menos naquele estado original. Existe uma teoria ou teologia do caos, mas nós não somos adeptos do caos. Nós somos adeptos da revelação de Deus, e toda a revelação de Deus é progressiva. E Deus criou os céus e a terra. O tempo não nos compete saber. E a terra estava sem forma e vazia também o tempo, por quantos séculos, milênios, por quanto tempo, não sabemos. Mas, quando Deus criou o homem como a sua imagem e semelhança, Deus criou para que ele habitasse a terra, dominasse a terra, vivesse bem na terra, fizesse o bem na terra e amasse o Senhor, Criador dos céus e da terra. As nações se desenvolveram, mas cada um seguiu a sua forma, o seu caminho. As tradições surgiram mediante a verdade de cada povo, mediante as leis, as autoridades de cada povo, as lideranças de cada povo. E, de repente, o ser humano aprendeu a reverenciar os seus antepassados, os seus mortos, até que o mundo virou uma tenda de espiritismo, uma tenda de espiritualismo, uma tenda de muita confusão espiritual. E Deus, o Senhor, que é inatingível, ele manteve todo o seu padrão, manteve a sua criação com toda a graça que ele sempre teve e deu, até que chegou o momento dele se manifestar de uma forma plena e direta a Israel. Em relação aos outros povos, era uma manifestação completa. E temos na lei de Moisés, no Pentateuco da Bíblia judaica, nós temos ali a base da revelação de Deus. E foi uma coisa tão perfeita, tão grandiosa, que Deus revela para Moisés todo o processo da criação, o que aconteceu no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto dia, e o que aconteceu ainda no primeiro expediente do sétimo dia. Eu gosto de falar isso como se fosse o primeiro expediente do sétimo dia, porque ele não terminou no sexto dia, ele terminou no sétimo dia e, havendo terminado, descansou. E o resultado, meus queridos, é que Israel é a nação da perfeita revelação de Deus. Revelação da criação, revelação da chamada, da interação, Deus interagindo com o homem, chamando o homem pelo nome que os seus pais lhe deram. Nós vemos isso no Gênesis. Deus chama os homens pelo nome, o seu protótipo, o seu proto-homem, o primeiro homem, o Senhor chamou pelo nome que ele mesmo deu: Adão, onde estás? Mas os demais Deus chamou pelo nome porque queria que eles se apresentassem, se identificassem, se prontificassem. E Deus chama pelo nome. Deus chama os homens. Deus falou com Abraão, não sabemos como foi a chamada, mas Deus chamou Abraão. E depois Deus começa a chamar principalmente homens resistentes, homens endurecidos, homens que tinham problemas, digamos, de atenção para com Deus. E Deus chama o Jacó, Jacó, Jacó. E Deus continua chamando, a última chamada nominal, assim, foi a de Saulo, Saulo, Saulo.
Já foi Jesus Cristo glorificado quem chamou Saulo. Saulo, Saulo. Então, Israel é a nação que tem a revelação perfeita de um Deus grandioso e perfeito, um Deus maravilhoso e sublime. E esta nação envolveu-se com tudo que era rudimentar. Esta nação envolveu-se com tudo que era nocivo. A religião dos egípcios, a religião dos gregos, a religião dos babilônios, a religião dos povos dos filisteus e de outros povos, a religião dos sidônios foi introduzida com louvor pela perversa Jezabel e o seu marido imoral, Acabe. E Deus tolerou tudo isto. Deus tolerou, pelo seu amor profundo, pela sua grandeza, Deus tolerou. No século VI, por volta de 610, 608, Deus chamou Jeremias. Deus revestiu Jeremias. E o Jeremias, agora cheio da graça de Deus, profetizava e torna-se um homem de dores, um homem de aflição, um homem de sofrimento, sofreu pelo seu povo. Deus revelava a ele a tragédia que ia acontecer e ele sofria por antecipação. Neste capítulo 9 do seu livro, Jeremias diz: se a minha cabeça se tornasse em água e os meus olhos em uma fonte de lágrimas, então choraria todos os dias, choraria todas as noites pela morte que vai acontecer contra a filha do meu povo. É uma forma de referir-se à cidade, à capital do reino, a filha do meu povo. Se no deserto existisse uma estalagem para caminhantes, se eu tivesse para onde fugir, se eu pudesse fugir, se houvesse um esconderijo para mim, se houvesse uma estalagem. A estalagem eram pequenas hospedarias que ficavam nas rotas dos caravaneiros e ofereciam ali, digamos, o básico para quem viajava, para quem transitava de um lugar para o outro, nos desertos ou nos vales. O profeta de Deus desejava ter oportunidade de ir numa estalagem, de encontrar uma estalagem onde pudesse repousar e não sofrer tanto pelas baixas que Deus já revelava a ele que aconteceria com o seu povo. Ele diz: então deixaria o meu povo, me apartaria dele por causa dos seus pecados, porque são adúlteros, são todos eles adúlteros, um bando de aleivosos. Eles são iníquos. Eles praticam a iniquidade sem pensar em consequências. E há consequências. E agora, no versículo 3, a denúncia grave contra o seu povo, contra aquele povo. A língua deles, eles encurvam como um arco e usam para mentir. Eles se fortalecem na terra, mas não para fazer o bem, e sim para agir contra a verdade. Não falam a verdade. Eles não crescem de uma forma digna. Eles avançam de malícia em malícia. Malícia é maldade. E a mim não me conhecem, diz o Senhor. Ou seja, o povo eleito, a nação eleita, o povo sacerdotal, perdeu a condição de orientar a si próprio. No versículo 4, o salmista, ou melhor, o profeta diz: guardai-vos cada um do seu próximo. Olha, eles não têm
Eles não reúnem mais a menor condição de confiabilidade. Não confie nas ações deles, porque eles mentem. Quem mente rouba. Eles fraudam. Eles traem. Eles estão fazendo muito mal. E é por causa disto que vai haver toda esta maldade, toda esta consequência pela maldade. Guardai-vos de cada um do seu próximo. Não se confie, porque são irmãos. Não vos fieis de nenhum irmão. É muito triste, mas era uma denúncia. E o nosso tema é os graves pecados da nação. Uma nação que Deus orientou de uma forma perfeita, para eles andarem de uma forma perfeita, para eles temerem ao Senhor de uma forma perfeita. Eles estavam traindo a confiança, traindo uns aos outros, eles estavam vivendo muito mal, uma vida muito ruim, tudo era triste. O versículo 4 continua, diz, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo próximo anda caluniando. Ou seja, eles enganavam, mentiam, traíam, levantavam falso testemunho, caluniando os outros. No versículo 5 continua a denúncia, zombará cada um de seu próximo e não fala a verdade. Ensina a sua língua a falar mentira, andam se cansando em proceder perversamente. Procedimento perverso, linguagem perversa, atitudes perversas, tudo que eles estavam, aquela geração havia perdido a fé, havia perdido a graça, havia perdido o temor, era uma geração indiferente com a verdade. No versículo 6, o profeta diz, falando como profeta, falando pelo Espírito de Deus, diz, a tua habitação está no meio do engano, pelo engano recusam a conhecer-me, diz o Senhor. A queixa divina. A habitação, portanto, a cidade, a filha do povo, a cidade, a habitação da nação, estava no meio do engano e, pelo engano, evitava, pelo engano, recusava conhecer o Senhor. No versículo 7, mais uma vez fica claro esta inquietação do Eterno. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que os fundirei e os provarei. Essa linguagem é a linguagem de fundição, linguagem de oriversaria. Eis que os fundirei e os provarei. Pois de outra maneira, aliás, de que outra maneira procederia com a filha do meu povo? Eles estarão sendo expostos ao sofrimento pela sua rejeição ao que Deus lhe deu de tão precioso. A revelação da sua palavra, da sua pessoa, da sua divindade, um sacerdócio legítimo, ordenado divinamente. Profetas em todos os níveis, Deus levantou profetas que veio do campo, lá do roçado, profetas que veio lá da igreja, lá do palácio, lá do templo. O profeta Ezequiel era um profeta do templo, era da tribo de Levi, era um homem dentre os sacerdotes. Deus tirou o Isaías lá do palácio real, ele era da família real. Então, Deus deu a esta nação todos os meios para que ela tivesse
como nação, a melhor resposta para o Senhor. Mas não aconteceu. No versículo 9, no versículo 8, diz: uma flecha mortífera é a língua deles. Fala engano, com a sua boca cada um fala de paz com o seu próximo, mas em seu coração armam ciladas. Porventura, por estas coisas não os castigaria? Se o povo eleito, se o povo especial, se a nação santa passa a agir desta natureza, Deus diz: eu deixaria isto passar? Não os castigaria? Não os castigaria, diz o Senhor. Ou não se vingaria a minha alma de tal nação como esta? Ou seja, Deus, desonrado profundamente pelo povo que honrou, não ficaria sem consequência. Versículo 10, Deus diz para ele: pelos montes levantarei choro e pranto, e pelas pastagens do deserto lamentação, porque já estão queimadas e ninguém passa por elas, e não se ouve o mugido do gado. Mas, meus amados, isto aqui dito no começo do livro do profeta Jeremias, na verdade, nenhum dos seus adversários acreditava, porque tudo parecia ser possível contornar. Eles acreditavam que tinha poder de convencer a Babilônia, de contornar. Eles acreditavam falsamente que o Egito ia livrá-los. E Deus diz que ali não se ouviria mais. Só que o profeta fala no presente. Não se ouve mugido de gado, e o rebanho estava todo lá. Então teria necessidade de acreditar. Era necessário ter fé para acreditar. Desde as aves do céu até os animais do campo andam vagueando e fugiram. O profeta sofria muito, porque ele via por antecipação os desastres que aconteceriam décadas depois. Na verdade, uma década, 10 anos depois, aproximadamente. No versículo 11 diz: e farei de Jerusalém montões de pedras. Quem era que acreditava se eles estavam jurando pelo templo, jurando pelos prédios, jurando pela paz da cidade, jurando pelas muralhas, pelas portas de Jerusalém? E o profeta de Deus diz: farei de Jerusalém montões de pedras, morada de chacais, e das cidades de Judá farei assolação, de sorte que não haja habitante. Os inimigos, a primeira reação de ser um maluco, dizendo bobagem: isso não vai acontecer nunca, nós somos o povo de Deus, esta é a cidade de Deus, estamos na Terra Santa. Mas, meus queridos irmãos, tudo isto aconteceu. Tudo se cumpriu. O versículo 12, o profeta de Deus diz: quem é o sábio? Quem é o homem sábio que entenda isto? Quem era que entender? Quem iria entender que tudo na mais aparente tranquilidade ia entrar, ia voar pelos ares, toda tranquilidade, a cidade ia ser arruinada, o templo ia ser destruído? Quem acreditaria? Mas ele diz ainda no versículo 12: a quem falou a boca do Senhor para anunciar? Por que razão pereceu a terra e se queimou como um deserto sem que ninguém passe por ela? Aí Deus diz com todas as letras: a razão é esta: deixaram a minha lei, versículo 13. Deixaram a minha lei que pus perante eles e não deram ouvidos à minha voz ou à minha palavra para andarem nela. Meus queridos, toda ação, todo mal, toda semente produz. Toda semente semeada produz. A produção, a semente, a colheita de Israel foi terrível. E o profeta sofreu e chorou por antecipação, por causa dos graves pecados da nação. Que Deus nos guarde como pessoas,
Que Deus nos guarde como igreja, que Deus guarde as nossas igrejas e que nós, como servos do Senhor e agregados a uma congregação, congregando no lugar que Deus nos colocou, sejamos elementos de paz e de graça, prestando um serviço ao reino de Deus e não fazendo o povo sofrer. Os que causam sofrimento ao povo de Deus, os que rejeitam a orientação divina, sofrerão duramente. Deus nos abençoe, nos guarde e nos dê a sua graça e capacidade para a gente viver a vida cristã. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelos meus irmãos. Ó Senhor, dá graça a cada um, manifesta o teu poder na vida da igreja, opera maravilhas entre nós. No santo nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.